A chuva castigava o para-brisa com força total, enquanto Vitória Mendes manobrava o velho Fiat Uno para o acostamento da Rio Santos. O motor já estava fazendo aquele barulho feio a uns 20 quilômetros, e agora a fumaça começava a sair pelo capô. Ela apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Não agora. Não hoje, meu Deus. No banco de trás, a Melzinha, sua filha de 5 anos, cantarolava baixinho, sem fazer ideia do desespero da mãe. A menina abraçava o coelhinho de pelúcia todo surrado, aquele com o olho faltando que a Vitória jurou consertar há meses. Mais uma promessa que ficou no ar. Mamãe, já chegamos? A voz da Melzinha era miúda, cansada. Quase, meu amor. Só um atrasinho. Vitória forçou um tom animado. Aquele jeitinho falso que virou rotina desde o divórcio, há 3 anos. Desde que o ex-marido, o Tiago, resolveu que ser pai era peso demais. E sumiu para Curitiba com uma mulher nova. Sem estrias e sem olheiras. Ela pegou o celular. Descascou. Claro que descascou. Esqueceu de carregar de novo. Correndo para levar a Melzinha pro balé. Depois do turno duplo no bar da praia. Pensando como ia pagar o aluguel esse mês. A apresentação atrasou. E agora estavam ali, paradas numa estrada escurecendo. Com nuvens pretas se juntando lá em cima, parecendo mau agouro. Vitória saiu do carro. A chuva molhou ela inteira em segundos. Abriu o capô e ficou olhando pro motor fumegante, com aquela raiva de quem não entende nada de carro. Aqui a cena clássica da chuva na estrada, o desespero da mãe e a menininha no banco de trás. O reencontro na chuva, o homem de terno caro aparecendo como salvação. A estrada estava quase vazia, só carro passando voando. Foi quando viu os faróis diminuindo atrás dela. O Mercedes preto brilhante encostou. A porta abriu. Um homem alto desceu. Terno caro. Ele pegou um guarda-chuva e veio andando firme. Problema no carro? O motor morreu, disse Vitória, tirando o cabelo molhado da cara. Você teria um celular para eu usar? O meu descascou. Ele abriu o guarda-chuva para cobrir os dois. Foi aí que o mundo parou. Mesmo depois de 12 anos, ela reconheceria aqueles olhos cinza-aço em qualquer lugar. Marcos. Ele congelou. A ficha caiu. Vitória. Ninguém a chamava assim fazia mais de uma década. Não desde o verão depois da formatura, quando ela e Marcos Peixoto passaram 3 meses perfeitos juntos. Antes da família rica dele mandar ele para a faculdade em São Paulo, e a doença do pai dela prender ela na Praia do Canto. Os dois começaram ao mesmo tempo. Marcos se recuperou primeiro. Deixa eu ver o carro. Vitória ficou parada sem acreditar. Marcos Peixoto, o menino que beijou ela embaixo do pier, que virou empresário famoso, estava ali ensopado, olhando o motor do Uno dela. Mamãe, quem é esse moço? Marcos ouviu o mamãe. Viu a mão sem aliança. As perguntas no olhar dele. Um amigo, respondeu ela. Fica no carro, meu amor. O motor queimou de vez, disse ele. Não sai daqui hoje. Para onde vocês estavam indo? Para casa. Praia do Canto, uns 30 quilômetros pro norte. Praia do Canto. Ele repetiu baixinho. A cidade onde eles se apaixonaram. Eu levo vocês. Marcos, não precisa. Vitória. Tá chovendo pra caramba. Deixa eu ajudar. O orgulho perdeu. Tá bom, obrigada. Ela pegou a Melzinha no colo. Essa é minha filha, Melzinha. Mel, esse é o senhor Peixoto. Marcos sorriu pra menina. A ternura no rosto dele apertou o coração da Vitória. Prazer, Melzinha. Que nome lindo. Gostei do seu carro. É bem brilhoso. Eles entraram. Melzinha no banco de trás, olhos brilhando de admiração. A carinha dela dentro do carro de luxo. O silêncio no carro era pesado, cheio de 12 anos não ditos. Casada? Perguntou ele, olhos na estrada. Divorciada. 3 anos. E você? Noivo uma vez, há 5 anos. Não deu certo. Sua filha é linda. Ela é meu mundo. Você ainda pinta? A pergunta pegou ela desprevenida. Ele lembrava. Quase não. Não dá tempo. O resto da viagem foi conversa leve. Mas por baixo tudo fervia. Chegaram no prédio simples. O Mercedes parecia de outro planeta ali. Obrigada, Marcos. De verdade. Vitória, espera. Seu carro, deixa eu ajudar a consertar. Não, eu resolvo sozinha. Ele entregou um cartão. Fica com isso, caso precise. Os dedos se tocaram. Choque elétrico. Ela subiu as escadas com Melzinha dormindo no colo. Olhou para trás. Ele ainda estava lá olhando. De noite, encarando o cartão com o número dele escrito à mão,
Ela disse para si mesma que era só coincidência, mas no fundo sabia. Aquela noite não era um fim, era um recomeço. No dia seguinte, o celular tocou. Número desconhecido. Alô, Vitória. É o Marcos. Queria saber se vocês chegaram bem. Chegamos. Obrigada de novo. Sobre o carro, mandei rebocar para uma oficina que conheço. O Frank, na Rua do Porto. Ele tá te esperando. Marcos, eu disse que não precisava. Eu sei, mas não consegui dormir pensando em vocês na chuva. Só pega o orçamento. Sem compromisso. Algo na voz dele, uma vulnerabilidade. Fez a defesa dela rachar. Tá bom, eu falo com ele, mas eu me viro sozinha. Nunca duvidei disso. Você sempre foi a mais forte que eu conheci. Na oficina, o diagnóstico foi ruim. Motor fundido. Uns 15 mil reais para consertar. Melhor trocar o carro. Vitória sentiu o peso no peito. 15 mil? Podia ser 15 milhões. Frank entregou um envelope. O Marcos deixou isso aqui para você. Dentro, um cheque de 20 mil. E um bilhete. Não é caridade. É pagamento pelas aulas de literatura que você me deu no 3º ano. Eu teria repetido sem você. Vitória quase riu. Marcos era o melhor da classe. As aulas eram só desculpa para ficarem juntos. Beijando entre um capítulo de Machado de Assis e outro. Eu não posso aceitar isso, disse ela. Fala com ele. Eu sou só o mecânico. E olha, ele chegou aqui às 6 da manhã, dirigiu 2 horas da capital. Disse que precisava resolver pessoalmente. Vocês têm história, né? História antiga. Em casa, encarando o cheque. Melzinha perguntou 3 vezes o que tinha de errado. À noite, Vitória fez algo que não fazia há anos. Pegou a caixa velha de tintas e telas no armário. Trabalhou a noite toda. Pintou o pier da Praia do Canto como era naquele verão. A madeira gasta, gaivotas voando, o mar infinito. Pintou o pôr do sol da última noite deles juntos. De manhã, exausta mas viva, olhou a tela. Não era perfeita, mas era honesta. 2 dias depois, ela estava na porta da Peixoto Tech, no centro da capital. Tela embrulhada em papel pardo debaixo do braço, ainda com o uniforme do bar. A recepcionista olhou desconfiada. Tem horário marcado? Não, mas diz pro senhor Peixoto que a Vitória tá aqui. Ele vai saber quem é. Minutos depois. O senhor Peixoto vai te atender agora. 32º andar. O elevador parecia infinito. Marcos a esperava na porta da sala. Gravata frouxa, mangas dobradas. Parecia mais humano. Vitória. Eu não posso aceitar seu dinheiro, mas também não posso negar que preciso de ajuda. Então trouxe isso aqui como pagamento. Troca justa. Ela abriu o papel. Marcos ficou em silêncio, olhando a pintura. O pier. O pôr do sol. Os olhos dele brilharam. Você pintou o nosso pier. Nosso último pôr do sol. Você lembra o que falou naquela noite? Que não importava o que acontecesse. Onde a vida nos levasse. Você sempre seria a que escapou. A que eu nunca ia parar de pensar. Eu falei sério. Cada palavra. E por 12 anos, Vitória, eu fiquei pensando. Namorei outras, construí empresa, conquistei tudo que devia querer. Nada preencheu o buraco que você deixou. Marcos, a gente não é mais aqueles adolescentes. Você tem seu mundo. Eu tenho o meu. Eles não combinam. Talvez não. Ou talvez a gente tenha vivido metade da vida com medo de descobrir se combinavam. Ele colocou a tela com cuidado. Janta comigo. Sem pressão. Só 2 velhos amigos. Todo bom senso gritava perigo. Mas a menina de 17 anos dentro dela sussurrou. Só uma janta. Sexta chegou rápido. Vitória ficou meia hora na frente do armário pobre. Nada parecia certo. Você tá bonita, mamãe, disse Melzinha na porta. Mesmo ela ainda de roupão. Você sempre tá bonita. Vai encontrar o moço do carro brilhoso? É só um jantar com um amigo antigo, meu amor. No restaurante italiano simples, Marcos esperava do lado de fora. Jeans escuro, suéter azul marinho. Olhos cinza ainda mais bonitos. Você tá linda. Você também tá bem arrumadinho. A conversa começou leve. Comida, mudanças na Praia do Canto. Mas Marcos nunca gostou de superficial. Me conta do seu casamento. Se quiser. O nome dele era Tiago. Casamos rápido. Eu achava ele seguro. Descobri que era só fingimento. Quando engravidei da Melzinha, ele fingiu alegria. Depois do nascimento, começou a chegar tarde. Depois nem chegava. Aos 2 anos dela, foi morar com a secretária. Pediu divórcio. O pior não foi ele ir embora. Foi perceber que casei com ele porque parecia seguro.
Porque eu convenci a mim mesma que paixão era coisa de adolescente boba. Ela olhou pra ele. Casei com ele porque ele não era você. Marcos cobriu a mão dela com a dele. Vitória. Aquele verão que a gente teve. Nunca senti nada igual. Tentei me convencer que era só juventude. Mas não era. Era real. Então por que parou de escrever? Eu voltei. 3 vezes no primeiro ano. Dirigi da faculdade só pra te ver de longe. Te vi uma vez no bar com seu pai. Você parecia tão cansada, tão mais velha, e eu pensei que seria egoísmo te procurar. Seu pai doente, você trabalhando 2 turnos. O que eu podia oferecer além de distração? Vitória puxou a mão, raiva subindo. Isso não era decisão sua, Marcos. Você devia ter me deixado escolher. Você tem razão. Fui covarde. Tive medo que você me rejeitasse. Enquanto não tentasse, eu podia fingir que ainda tinha chance. O garçom trouxe a comida. Eles comeram em silêncio, digerindo 12 anos de verdades guardadas. O celular tocou. Senhora Shen, a vizinha que cuidava da Melzinha. Vitória, desculpa atrapalhar. A Melzinha tá com febre altíssima. Está chamando você. Vitória já estava de pé. Já tô indo. 10 minutos. Marcos jogou dinheiro na mesa. Vamos. Meu carro é mais rápido. Chegaram em 7 minutos. A menina ardendo no sofá, choramingando. Mamãe. Vitória pegou ela no colo, sentindo o calor assustador. Marcos já no telefone. Doutora Raquel Moraes, por favor. É urgente. Ela é a melhor pediatra do estado. Vai ligar em 2 minutos. A doutora ligou. Suspeita de garganta inflamada. Antibiótico e antitérmico. Farmácia 24 horas na rua principal. Eu não tenho carro, disse Vitória, amarga. Eu vou, disse Marcos. Manda o peso dela pro remédio. Ele voltou 20 minutos depois. Com sacola da farmácia. E um unicórnio de pelúcia brilhante. A filha do farmacêutico recomendou. Ajuda na hora de tomar remédio. Vitória sorriu apesar de tudo. Marcos fez o unicórnio falar com voz engraçada. Melzinha deu um risinho fraco. O unicórnio disse que você tem que descansar agora. Ele vai ficar de guarda contra os monstros da febre. Você vai estar aqui quando eu acordar? Perguntou a menina, olhos pesados. Marcos olhou para Vitória. Ela sentiu. Eu fico. Na cozinha, café nas mãos trêmulas. Obrigada por tudo hoje. O médico, o remédio. Vitória, tem uma coisa que você precisa saber. Ele respirou fundo. Há 5 anos, quando eu estava noivo. A moça se chamava Amanda. Íamos casar. Convites prontos. Mas achei suas cartas antigas na casa dos meus pais. Li tudo numa noite. E percebi que ia casar com alguém que eu não amava. Porque ainda amava uma lembrança. O que você fez? Cancelei o casamento. 3 semanas antes. Parti o coração dela. Minha família ficou furiosa. O pai dela era investidor da empresa. Perdi milhões. Mas foi a coisa mais honesta que fiz em anos. Não podia casar com ela amando você. Vitória sentiu o chão sumir. Isso foi há 5 anos, Marcos. Você podia ter te procurado? Aparecer e bagunçar sua vida? Não sabia se você estava casada, feliz. Então mergulhei no trabalho. Fiz a empresa crescer mais ainda. Disse pra mim mesmo que o sentimento ia passar. Nunca passou. Por que tá me contando isso agora? Porque ver você de novo, estar aqui com você e a Melzinha. Não consigo mais fingir. Não quero jantar casual nem fechar o ciclo. Eu ainda te amo, Vitória. Te amo há 12 anos. E acho que nunca vai mudar. As palavras ficaram pairando enormes. Uma choramingada veio do quarto. Vitória correu. Ajustou o cobertor, beijou a testa. A febre estava baixando. Quando voltou, Marcos estava na janela. Vou embora. Deixa você descansar. Marcos, espera. Eu preciso de tempo para pensar. Para entender o que isso significa. Ele virou. Vulnerável. Pega o tempo que precisar. Esperei 12 anos. Posso esperar mais um pouco. Ele foi embora. Vitória afundou no sofá e deixou as lágrimas virem. Chorou pela menina que foi. Pela vida que imaginou. Pelos anos perdidos. E chorou porque no fundo do peito cansado. Sabia a verdade. Ela também nunca tinha parado de amar ele. As 2 semanas seguintes foram estranhas. Marcos deu espaço. Mas a presença dele aparecia em detalhes. Consulta de retorno da Melzinha sem custo. Já foi resolvido. Um carro novo e simples apareceu na vaga dela. Honda confiável. Bilhete, empréstimo de longo prazo. Sem amarras. Vitória quis recusar. Mas a Melzinha precisava ir para a escola.
Ela precisava trabalhar. O ônibus tinha virado inviável. Então ficou com o carro. E disse para si mesma que não significava nada, mas significava tudo. A patroa do bar notou. Tá distraída faz 2 semanas, menina. E fica olhando o celular como quem espera a ligação. Quem é o sortudo? É complicado. Sempre é. A questão é se vale a complicação. Naquela noite, Vitória pesquisou Marcos Peixoto. Artigos, entrevistas, fotos. Numa revista recente, uma frase dele. Problemas de coração são mais difíceis. Às vezes a gente resolve tarde demais. E a solução já não importa. Ela fechou o laptop, coração acelerado. Na manhã seguinte ligou pro bar pedindo folga. Pela primeira vez em 3 anos. Deixou Melzinha na escolinha. Entrou no Honda que ainda cheirava a novo. Foi pra capital. Na recepção da Peixoto Tech. Preciso falar com o Marcos. Sem horário marcado. Mas diz que a Vitória tá aqui. E dessa vez eu não saio até conversar. 5 minutos depois, no elevador. A assistente dele sorriu. O senhor Peixoto tá em reunião com o conselho. Mas pediu pra te levar pra sala dele. Termina em 10 minutos. Nunca vi ele encurtar reunião do conselho. Você deve ser importante. Na sala, a primeira coisa que viu. A pintura dela. O pier. O pôr do sol. Enquadrada atrás da mesa dele. O lugar mais importante da sala. Marcos apareceu na porta. Sem paletó. Cansado. Esperançoso. Assustado. Você pendurou meu quadro. É a primeira coisa que vejo de manhã. E a última antes de ir embora. Ele fechou a porta. Vitória, essas 2 semanas foram tortura. Disse que ia te dar espaço. Mas não falar com você tá me matando. Eu pensei muito. Sobre nós. Sobre por que casei com o Thiago. Por que deu errado. Eu tava tão brava com você por ter ido embora. Por escolher a faculdade e a família em vez de nós. Mas a verdade é que eu te afastei primeiro. Parei de responder suas cartas porque doía demais te amar. Depois me puni por anos escolhendo o seguro. Escolhendo alguém que eu não amava de verdade. Porque achava que paixão era perigosa. Ela respirou fundo. Mas o seguro não me protegeu. Só me encolheu. Vitória, Ela chegou mais perto. Mãos tremendo. Eu vim dizer que tô apavorada. De te deixar entrar na minha vida. Na vida da Melzinha. E você descobrir que a gente não vale a complicação. Que nossos mundos são diferentes demais. Marcos diminuiu a distância. Colocou as mãos no rosto dela com uma ternura que fez o ar faltar. Então deixa eu te falar uma coisa. E quero que ouça de verdade. Você não é complicação. Você é a resposta para a pergunta que faço há 12 anos. E a Melzinha? Aquela menininha com coelhinho e sorriso valente mesmo com febre. Ela já roubou meu coração. Assim como a mãe dela roubou. Marcos, eu venho com tanta bagagem. Casamento fracassado. Dívidas. Uma filha de 5 anos que precisa de estabilidade. Ele encostou a testa na dela. A gente é bagunçado, Vitória. Mas talvez a gente seja bagunçado do jeito que combina. As últimas defesas dela ruíram. Ela o beijou. Foi como voltar para casa. 12 anos se dissolveram naquele beijo. Toda a dor, a saudade, os e se. Quando se separaram ofegantes. Marcos sorria. Eu também tenho que te falar uma coisa. Algo que devia ter falado há 12 anos. Eu te amo. Sempre te amei. E tô cansada de ter medo disso. Então não tenha mais medo. Ele a puxou para perto. Pela primeira vez em anos, Vitória permitiu acreditar que finais felizes existiam sim. Nos meses seguintes, eles construíram devagar. Marcos não invadiu a vida da Melzinha. Entrou aos poucos, com voz de unicórnio. Respostas pacientes para as perguntas infinitas de criança. Foi em apresentações de balé, reuniões de pais e mestres. Ensinou a menina a pular pedrinha no pier, como tinha ensinado a mãe uma vida atrás. Vitória voltou a pintar. Com o apoio dele, ele transformou um loft ensolarado num ateliê para ela. Investimento no seu talento, não caridade. A primeira exposição vendeu tudo em 3 horas. Marcos ficou no canto, orgulhoso, deixando ela brilhar. Não foi perfeito. A mãe dele fez cara feia. Você devia casar com alguém do nosso meio. Alguns colegas questionaram. Vitória lutou para aceitar ajuda, para acreditar que merecia aquilo. Mas eles conversaram, ajustaram, construíram algo novo. 9 meses depois da noite chuvosa, Marcos levou Vitória e Melzinha pro pier ao pôr do sol. A menina catava conchinhas, falando com o unicórnio sobre a água bonita. Tenho pensado naquela última noite que passamos aqui,
disse ele, abraçando Vitória. Quando eu disse que você seria sempre a que escapou, eu tava errado. Ele a virou pra ele. Você nunca escapou, Vitória. Você tava exatamente onde devia estar. Vivendo, virando essa mulher incrível que sobrevive a tudo. A gente precisou desses 12 anos pra virar pessoas capazes de construir algo que dure. Ele se ajoelhou. Vitória sentiu o coração parar. Melzinha gritou de alegria, correndo pra perto. Vitória Mendes, você foi meu primeiro amor, e vai ser o último. Quer casar comigo? Ele abriu a caixinha. Anel brilhando com a luz do pôr do sol. Vitória olhou pro homem ajoelhado, pra filha pulando animada, pro pier cheio de memórias antigas e novas. Pensou na menina que foi, e na mulher que virou, em todas as estradas que a levaram até ali. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel. Beijou ela. Melzinha aplaudiu. As ondas bateram no ritmo de sempre. 3 meses depois, casaram no mesmo pier. Melzinha de daminha. O mar como testemunha. Vestido branco simples. Flores do mato. Marcos chorou nos votos. Imperfeito. Lindo. Exatamente certo. No primeiro baile, ele perguntou: no que você tá pensando? Ela sorriu pra ele, pro homem que parou pra ajudar um carro quebrado, e encontrou o futuro no caminho. Tô pensando em segundas chances. Em como o universo às vezes entrega exatamente o que a gente precisa, na hora certa, mesmo que demore pra gente enxergar. Poético. Mas é minha esposa artista. Esposa. A palavra deu um frio gostoso na barriga. E você? No que tá pensando? Ele a puxou mais perto. Voz baixa só pra ela. Tô pensando que há 12 anos te deixei ir, porque achei que era o certo. E tô pensando que vou passar o resto da vida fazendo você nunca duvidar que escolher a gente e escolher eu foi a melhor decisão da sua vida. Não duvido mais. Eles dançaram sob as estrelas, rodeados de gente querida, e de um futuro cheio de possibilidades. Vitória finalmente entendeu o que era felicidade de verdade. Não era circunstância perfeita. Era encontrar alguém que via tudo em você, as cicatrizes, os sonhos, as falhas, as forças, e escolhia ficar mesmo assim. Marcos Peixoto parou para consertar o carro de uma mãe solteira, numa noite chuvosa na Rio Santos. Mas o que ele consertou de verdade foram 2 corações partidos, que esperavam 12 anos para bater juntos de novo. E isso, no fim, fez toda a diferença. Fim, coração vermelho,